Hoje, no nosso episódio, vamos falar sobre saúde, movimento e longevidade. Temas que nos conectam com o melhor que podemos oferecer ao nosso corpo e à nossa mente. Também vamos abordar a saúde da mulher, destacando a importância da prevenção, do autocuidado e do acompanhamento médico regular. E para nos guiar nessa conversa, teremos uma especialista que combina experiência clínica, conhecimento acadêmico e um olhar humano sobre o cuidado com o corpo, ajudando pessoas a se moverem melhor, prevenirem lesões e manterem a qualidade de vida de forma consciente e segura. O episódio de hoje é com a doutora Ana Cláudia. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É importante, né? Eu acho que nós estamos num tempo que cada vez mais se fala em prevenção, né? Antigamente não era assim, mas agora é. A gente pode prevenir tanta coisa, né, doutora? A minha formação médica ainda foi uma formação muito voltada para o tratamento, para a medicina que a gente chama de medicina ainda curativa. Me formei em 2011, assim, já tem um tempo. Já ainda não se falava tanto da medicina preventiva, tanto que, né, parte de prevenção, medicina de família era uma coisa que estava engatinhando. E aí toda a minha carreira foi indo justamente nesse sentido, foi tentando entender que, na verdade, prevenir era muito melhor do que remediar, né, como diz o ditado. Então, é realmente muito mais interessante a gente atingir o problema antes dele aparecer. Sem dúvida. E é realmente assim, tudo que a gente faz hoje pro nosso corpo vai definir o que nós vamos ser mais para frente? Com Em certeza. todos os aspectos? Todos. Assim, a gente não pode garantir. A medicina não é uma ciência exata. Então, você pode fazer tudo, entre aspas, certinho. Você pode se alimentar bem, você pode fazer atividade física, você pode dormir bem. E ainda assim, você pode ter alguma doença grave ali mais pra frente da vida. Infelizmente, a gente não pode fazer um certificado de garantia. Mas é claro que as chances diminuem. Então, a gente trabalha sempre com possibilidades, probabilidades, estatística. Então, quanto menos chance você tiver de ter uma doença, melhor para você. Então, realmente, a prevenção, ela ajuda em diminuir chances, né? A gente, infelizmente, não pode dizer que com certeza não vai ter nada. Mas você sabe que é engraçado, né? Não importa a especialidade que eu vá. Qualquer uma. Qualquer uma. Primeira coisa que pergunta, você faz exercício? Você em casa também é assim? Qualquer lugar que você vai, pergunta se você faz exercício. Se você faz alguma atividade física. Eu, como fiz a vida inteira e faço a vida inteira, eu acho que é o segredo da juventude. Acho. Quer dizer, não tira a ruga, né? Mas é o segredo da juventude, é ou não é? Com certeza. Vamos falar um pouquinho dessa medicina esportiva que você está tão dentro dela. O esporte, ele entra como fator de prevenção para tudo, assim, até doenças que parecem que não faz sentido. Então, dentro do tratamento de um transtorno de depressão, dentro do tratamento de um câncer, a gente consegue entrar com a atividade física como um fator de melhora. Então, até para doenças que não são tão óbvias, é muito óbvio a gente falar que a atividade física previne obesidade, ou previne hipertensão, ou previne diabetes, mas ele também atua em outras coisas que também saem um pouquinho desse radar do óbvio. Então, é extremamente importante, claro que bem orientada, que essa atividade física entre como uma rotina. Eu brinco com meus pacientes que fazer atividade física, mas eu não gosto. Eu sempre falo, mas você gosta de escovar dente? Alguém algum dia te perguntou se você gosta de escovar dente? São coisas que a gente tem que fazer, né? E não tem negociação, é isso, doutora? Claro que a gente tem que achar a atividade que você mais gosta, no horário que funciona para você, dentro do que você tem acesso. Claro, nem todo mundo tem o mesmo acesso à atividade física, à academia, mas dentro do que é possível para a rotina e para a realidade de cada um, ele tem que estar lá. Seja uma caminhada na rua, seja uma academia, seja um crossfit, seja um esporte coletivo, mas ela precisa estar presente. Mas qual é a mágica? Olha, eu tenho uma filha que era sedentária até pouco tempo. Tadinha, não dava porque ela trabalhava, casou, tal, enfim. E agora ela está no momento que ela pode fazer. Eu falei assim, filha, vamos comigo. E ela começou a fazer. E aí aconteceu um processo, assim, como se fosse uma mágica. Porque como eu faço exercício a vida toda, eu não sabia que isso era possível. E eu vi isso na minha frente. Em 3 meses, a minha filha mudou. Ela é a primeira a acordar para fazer exercício. O exercício faz parte já do dia a dia dela. Se ela não faz, ela fica de mau humor. O que realmente acontece quando a gente faz exercício com o corpo humano? Qual é a mágica? Tudo se adapta. Então, a gente consegue fazer uma adaptação muscular, faz uma adaptação do sistema respiratório, faz uma adaptação do sistema cardiovascular e também faz uma adaptação neurológica, de neurotransmissor. A produção de neurotransmissores associados ao bem-estar, ela acontece durante a atividade física. Então, por isso que principalmente quem faz atividades de muita intensidade, corrida, triatlon, endurance, eles falam daquele runner's high.
Que é aquela euforia, aquela adrenalina que dá depois de um treino intenso ou de uma E prova dá longa. mesmo. Existe mesmo. Mas eu nunca treinei forte assim. É uma alteração bioquímica. É uma produção de neurotransmissor, de substâncias que atuam no nosso cérebro, dando essa sensação de prazer, de euforia, de felicidade. E depois de um tempo fazendo isso regularmente, que nem você falou da sua filha, isso vira um hábito. E vira quase que uma necessidade mesmo. Aquilo gera. Porque tem um prazer nisso, né? Às vezes você desce pra academia, você tá ali, ai, que preguiça que eu tô hoje. Você volta outra pessoa. Eu sempre falo que a gente nunca se arrepende de ter ido. Quando você acorda com aquela preguiça, tudo, você decide ficar em casa, ninguém nunca voltou de um treino e disse, putz, não devia ter ido. É. Acontece o contrário, você não vai só, putz, devia ter ido. Ninguém nunca se arrependeu de fazer um treino. Seja lá ele de qual modalidade for. Mas existe algum treino específico que você recomende que é melhor? Por exemplo, atividade física aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. A gente tem que adaptar a atividade física para cada fase? A gente tem que achar o que funciona. Se eu for te falar sobre a teoria, a atividade resistida de força, algo como uma musculação, uma ginástica, um pilates, combinado com uma atividade física aeróbica, corrida, bicicleta, natação, é o melhor dos mundos. Então, se a gente for olhar benefício... Musculação com aeróbica. Musculação com alguma coisa aeróbica, ou seja, qual for a modalidade. Mas na prática mesmo, que eu vejo, que eu faço em consultório, tem que funcionar. Se a pessoa não gosta de fazer musculação, ela já tentou em todas as academias, as modalidades possíveis, ela não consegue aderir, mas ela gosta de fazer crossfit, ela vai fazer crossfit. Se ela gosta Uma coisa de que ela fazer jiu-jitsu, ela vai fazer jiu-jitsu. E aí, depois que essa coisa que ela gosta muito de fazer, por exemplo, o jiu-jitsu, pega e a pessoa quer melhorar, ela começa a entender que a musculação é um mal necessário para ela melhorar naquilo que ela gosta. Então, eu uso esse esporte de prazer como uma porta de entrada porque eu preciso fazer. Porque, às vezes, propor de cara alguma coisa que a pessoa não gosta, não funciona. E entre fazer o que é o ideal, musculação mais aeróbico, e não fazer nada porque não tá aderindo, eu prefiro o meio termo. Tentar cavar isso como uma forma melhor. Mas o ideal é o que funciona, o que a pessoa consegue aderir, com frequência, com uma rotina bem estabelecida. Sabe que eu comecei a fazer exercício porque eu tinha as pernas muito finas. Então, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para melhorar, para engrossar, sei lá. Eu lembro que eu fiz uma pergunta, isso eu tinha 17 anos, faz tempo. Eu lembro que eu fiz uma pergunta para o professor na época. Eu falei, quantas vezes por semana eu tenho que fazer? E eu nunca esqueci da resposta. Ele falou, quantas vezes você conseguir fazer o resto da vida? Então, aquilo me marcou muito. Porque eu pensava, nossa, então, se eu fizer todo dia, eu vou ter que fazer a vida toda. Você começa com 2 vezes, com 3 vezes, e aí você põe um ritmo. Tem essa coisa do todo dia, você fazer exercício todo dia, precisa? Depende do seu objetivo. Por exemplo, a gente está falando de musculação de alta intensidade para hipertrofia. É preciso que aquele mesmo grupamento muscular, peitoral, membro inferior, ele tenha descanso. Porque senão você começa a aumentar o risco de lesão. Se a gente está falando de atividade física em geral, então um dia você vai para musculação, outro dia você faz uma corrida, outro dia você faz uma atividade mais leve. Aí sim pode ser feito todos os dias. Mas se você for colocar muita intensidade, então, por exemplo, um corredor de longa distância, eles não treinam 7 dias na semana. Existe um planilhamento feito para que você não tenha risco de lesão e de sobrecarga. Então, a atividade física em geral pode ser feita assim todos os dias. O esporte de mais alta intensidade aí precisa ser modulado de acordo com cada objetivo e cada pessoa. Quer dizer, o importante é o descanso, né? Você coloca aí. Extremamente importante. Para poder até crescer o músculo. É um tripé. Então, assim, pensar em bem-estar, hipertrofia, emagrecimento é atividade física, alimentação e descanso / sono. Que são coisas essenciais. Todo mundo pensa em atividade física e alimentação. Mas todo mundo esquece do sono. A maioria das pessoas esquece. Então, às vezes, dorme mal, dorme pouco, não descansa com qualidade, emenda muitos treinos. E aí, começa a ver que o resultado começa a não aparecer. Começa a aparecer lesão de repetição. Então, o descanso, ele é, sim, essencial. Quer dizer, é atividade física, alimentação e sono. Isso. São os 3 pilares da saúde. É isso. Bem-estar, longevidade, emagrecimento, hipertrofia. Você pode nomear o que precisar. Todos eles vão girar em torno dessas 3 coisas. E a gente consegue, claro, colocar outras acessórios. Mas o tripé, o que sustenta o resultado é isso. Quais sinais o corpo nos dá que a gente precisa dar atenção à musculatura, articulações ou postura? Que sinal que a gente tem? Dor. Acho que o nosso sinal mais importante, o nosso corpo foi feito para nos avisar das coisas através da dor. É claro que, para quem faz atividade física há muito tempo, sabe que a dor faz parte do processo. Ao longo do tempo, com o amadurecimento dentro de uma modalidade, você começa a entender qual é uma dor
ok, com uma dor prevista, e qual é uma dor mais preocupante. Mas a dor, ela é sempre um sinal de que algo precisa ser prestado atenção. Então, Não estamos dores... falando aqui de dor pós-treino, Não, aquela de mudança de treino. Isso. É por isso que é tão difícil, às vezes, para o sedentário entender esse começo da atividade física, porque tudo dói. Se você passou 20 anos da sua vida sem fazer atividade física, você vai fazer uma musculação leve, você vai ficar com dor. E aí, para o sedentário, às vezes, isso assusta. Essa dor é normal? Essa dor está acima do esperado? Porque ele não tem ainda repertório para diferenciar o que é uma dor esperada e o que é uma dor que preocupa. Mas a dor, ela é sempre um sinal que você precisa prestar atenção. Não necessariamente que você precisa parar o que você está fazendo. Mas dores que se arrastam por muito tempo, dor muito aguda, dor que te impede de fazer algum movimento, seja dentro da atividade física, seja no dia a dia. Então, é sempre algo que precisa ser levado em consideração. Você sabe que eu tenho dor quando eu não faço exercício. Muito comum. Engraçado isso, né? Porque eu tenho um problema de coluna muito grande, eu tenho uma escoliose muito grande. E aí, quando eu fico muito tempo sentada vendo televisão, quando eu fico muito tempo sem me movimentar de forma legal, eu fico com dor. Quer dizer, eu faço exercício para não ter dor. Eu falo isso para meus pacientes. O corpo não foi feito para ficar parado. Se a gente for pensar no nosso processo evolutivo, nós não somos seres feitos para passar 8, 10, 12 horas sentado numa cadeira. A gente fica maratonando e A esquece de levantar. A gente faz isso porque, enfim, porque o trabalho às vezes nos exige Sim. isso, mas o corpo foi feito e foi construído para o movimento. Para se locomover, para caçar, para coletar, para plantar. A gente não foi feito para passar tantas horas sentado. Então é por isso que, sim, o sedentarismo em excesso dá muita dor. A dor nas costas piora muito. Quanto mais fraco a gente fica, pior fica a nossa postura, pior fica a dor nas costas. Então, isso não é para qualquer articulação, mas na coluna é muito comum. Eu tenho uma amiga que é atleta, ela fala assim, Silvia, o problema não são os nossos órgãos. O problema não é o coração, o problema não é o rim, não é a bexiga, não é nada. O problema são as articulações. É isso que é ruim, é isso que piora conforme a gente vai ficando velho. Então, a gente tem que cuidar das articulações, é isso? Com certeza, tudo envelhece, né? Infelizmente, todos os nossos tecidos envelhecem. Mas, assim, para a questão de dor, realmente a articulação, ela precisa ser tratada de uma forma melhor. Então, quanto mais forte nossas estruturas estiverem, então nossa musculatura, nossa postura, mais protegida ficam essas articulações. Elas recebem uma sobrecarga menor, você continua tendo mobilidade. Então, uma articulação que se movimenta é uma articulação que produz líquido sinovial, que é um fluido que lubrifica a nossa articulação. É uma articulação que está protegida ali pelaquela massa muscular. Então, é uma forma da gente ganhar longevidade nessa articulação. E quer dizer, você tendo músculos fortes, você protege. No meu caso, eu protejo a minha coluna, mas você protege as articulações. As articulações. Então, quando eu falei, né, sobre dar uma atividade física que o paciente gosta para conseguir convencê-lo à musculação, é isso. Então, eu usei o exemplo do jiu-jitsu. É um esporte que usa muito membro inferior, usa muito apoio de joelho. Então, se você não fortalecer bem a musculatura da sua coxa, a musculatura da sua perna, a musculatura do seu glúteo, eventualmente você pode começar a sentir dor ou ter uma lesão dentro daquele esporte. Então, quanto mais forte você tiver, mais protegido ficam as suas articulações. Por exemplo, quem quer começar a correr hoje? Eu quero começar a correr. Primeiro tem que começar a fortalecer. O idealmente seria isso. A gente sabe que o que acontece é o contrário. As pessoas começam a correr, em algum momento se lesionam e aí entendem que precisam fazer o fortalecimento. No mundo ideal, pode começar as duas coisas juntas. Não tem problema, você vai progredindo aos poucos. Então, você vai progredindo volume de corrida, intensidade, distância, junto com o seu fortalecimento. Mas a corrida, eu dei risada porque a corrida agora, né, já nos últimos anos, é um esporte super na moda, super em voga. Aumentou muito o número de participantes. E as pessoas não entendem que para correr elas precisam fazer todo um outro trabalho de base, porque senão o resultado não vai vir. Ou vai vir em forma de lesão. E é um conjunto também, né? A forma como corre, pré-treino, pós-treino, tudo isso importa? Como você se alimenta, o que você suplementa, se você dorme bem, se você descansa, se você dá repouso entre um treino e outro, e se você fortalece tudo que precisa ser fortalecido para correr. Então, se você não tem um ombro forte durante a corrida, a gente pensa muito em perna, né? Você não consegue sustentar uma postura adequada. Se você não tem um braço forte, você não consegue fazer o gestual esportivo que exige também que o braço se movimente. Então, você tem que proteger a sua coluna, o seu joelho, o seu tornozelo. Então, precisa ser feito todo um trabalho ali para permitir que você corra. E quais são as principais lesões que, sei lá, um atleta, por exemplo, amador, que tenta, de repente, fazer uma maratona, quais são as principais lesões que você mais pode citar aqui? Pensando em corrida de distância, né? Então, pensando em endurance, são principalmente lesões de sobrecarga. Então, a gente falar sobre fratura por estresse,
que é quando o osso ele não aguenta aquela carga repetida. Então não é uma carga, não é um trauma, um acidente de carro, mas é todo dia um pouquinho, né? 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros num osso que não está preparado para receber essa carga. E ele acaba fraturando, mesmo sem você ter tido uma batida, uma trauma, uma torção. Tá? Então a fratura por estresse é uma lesão que eu fiz residência em 2013. A gente estudava como uma coisa rara. Eu fiz faculdade, fiz residência num hospital que tem um volume muito grande de atendimento. A gente não via muita fratura por estresse. Hoje em dia, no meu consultório, eu tenho 5 pacientes acompanhando com fratura por estresse. Por estresse? Porque isso aumentou muito o volume de praticantes. E praticantes que estão começando sem uma boa base, sem um bom acompanhamento. Então, tem sido uma lesão comum hoje, recorrente de qualquer um que faz consultório. E atenda pacientes que façam treinamento de atividade física de endurance, né? De longas distâncias. Acontece, assim, com muita frequência. Então, assim, tendinites, lesões musculares, mas assim, o que tem me chamado a atenção é a fratura por estresse. Porque é isso, eu lembro de ser uma lesão rara. Por estresse de fazer muito. Por estresse de fazer muito. E o estresse mesmo, estresse do corpo, isso daí causa algum dano? Isso pode causar um desequilíbrio hormonal. Então, o nosso hormônio do estresse é o cortisol. É o hormônio que é secretado pela nossa suprarrenal, que é um hormônio que originalmente era de luta ou fuga. Então, eu estou sendo atacado por um bicho, ou eu vou brigar com ele, ou eu vou sair correndo. Então, aquele pico de adrenalina, de estresse, ele vem junto com o cortisol. Se a gente persiste essa secreção de cortisol por muito tempo, então não é só naquele momento que você toma um susto. Você vive a vida inteira estressado por conta do seu trabalho, por alguma outra coisa. A gente fica num estado de hipercortisolismo, ou seja, esse cortisol se mantém por muito tempo alto. E isso gera algumas alterações, uma delas pode ser a osteoporose. A gente pode fragilizar os ossos, claro, isso é no estágio muito final. Mas isso pode, sim, acarretar lesões ortopédicas. E o fato da gente se cuidar, um idoso ativo, tá? Hoje em dia, os idosos estão vivendo muito porque está todo mundo ativo. Um idoso ativo, ele pode ter ossos mais resistentes do que um jovem que passa o dia todo sentado? Com certeza. A gente consegue prevenir e tratar a osteoporose. Claro, às vezes precisa de medicação, mas com atividade física. Foi o que eu falei sobre a fratura por estresse. O nosso osso, a gente tem a impressão de que o osso é aquele esqueleto que fica pendurado na sala de biologia, que é um tecido morto. Não é. O osso é um tecido vivo, é um tecido que está o tempo inteiro se desfazendo e se refazendo. É o nosso maior estoque de cálcio. Então, se o corpo precisa de cálcio para contrair o músculo e não tem, ele tira do osso. Depois de um tempo, esse estoque se restabeleceu, ele põe de volta. Então, o nosso estoque ósseo, ele se renova a cada 10, 15 dias. Nosso osso, ele se troca. Ele se desfaz e se refaz. Então, nesse processo de se desfazer e refazer, ele é estimulado pela atividade física, pelo movimento. Então, quando o nosso movimento, atividade física, que faz estimula o osso fazer. O osso a se renovar? A se renovar, a se refazer. Uau, no entanto, que os astronautas, quando vão para situações de gravidade zero, situações sem impacto, eles voltam todos osteoporóticos. Ah, porque não tem impacto. Porque não tem impacto. O impacto justamente do exercício é que faz com que o do osso movimento, fique saudável. Do exercício, ele porque a gente sempre fala de músculo, né? Aquela plataforma vibratória que a gente usa, às vezes, em alguns lugares para fazer atividade física, que parece um treme-treme, aquilo originalmente foi desenhado para que esses astronautas tivessem, naquela situação de gravidade zero, algum tipo de impacto. Para tentar minimizar esse retorno com a osteoporose. Para tentar segurar um pouquinho essa massa óssea. Porque sem estímulo mecânico, o nosso osso começa a se desfazer. Mas então eu tenho que estar sempre preocupada em fazer alguma atividade física que tenha impacto? Não necessariamente impacto. O movimento por si só, ele já faz isso. O nosso osso, ele é movimentado porque tem um tendão que gruda ali e faz esse movimento. Só desse tendão puxar ali, de a gente fazer o movimento, não necessariamente com impacto, com salto ou com corrida. Pode ser de força. Isso aí já faz esse estímulo pro osso. Que interessante. Bom, em termos de longevidade, a gente está falando aqui, saúde articular. Quais são, então, os hábitos que você recomenda para proteger joelhos, coluna e articulações ao longo dos anos? Se manter ativo fisicamente. Claro que com cuidado, né? Quando a gente fala endurance em geral, então triatlon, Ironman, maratonas, são esportes que podem acabar gastando mais do que protegendo. Mas uma atividade física bem controlada, então uma musculação, um pilates, uma natação, uma corrida que não seja de um volume muito alto é extremamente importante. Então, se manter ativo, se manter forte, se manter dentro de um peso adequado. Então, você falou principalmente joelho, coluna, são articulações de carga. Então, quando a gente anda, a gente está carregando o peso do nosso corpo e ele passa pelo joelho. Se
Se a gente tem um peso muito acima do que deveria estar, esse joelho está trabalhando em hora extra. Então, o controle do peso também ele é muito importante. Tá? E esse controle, no caso, esse equilíbrio, né, da vida, tudo é hábito, né? A gente já falou sobre isso, sobre os hábitos que são importantes, que é alimentação, exercício, sono. Tudo isso, ele define o que a gente vai ser no futuro. Agora, existe alguma diferença nessa prevenção entre homens e mulheres? Existe. Existe porque o nosso corpo, ele funciona de uma forma diferente. Nós, desde a nossa puberdade, nós trabalhamos em ciclos. Então, nós temos toda a parte do ciclo menstrual, nós temos fases diferentes, com liberação hormonal diferente. Nós temos, não para todas as mulheres, mas para muitas mulheres, período de gravidez, gestação, puerpério, amamentação. E nós temos a menopausa. Então, o nosso corpo, ele funciona com uma flutuação muito maior do que o dos homens. Os homens têm ainda a andropausa, né, que é aquela queda da produção de testosterona que acontece lá mais pro final da meia-idade, começo da terceira idade. Mas nós, como mulheres, a gente é muito mais submetida a essa flutuação hormonal do que os homens. Mas muito, né? Eu falo que, gente, o homem, né, tem a andropausa, tem aquela coisa mais demorada. A mulher é muito drástico, doutora. Muito drástico. E não dá para se preparar para isso, né? Porque a gente não foge dessa queda, não foge dessa mudança de hábito que acontece tão forte para a mulher. A gente não foge, mas a gente consegue minimizar os efeitos. Tá? Então, todas essas medidas não medicamentosas, né, que não envolvem remédio, atividade física, alimentação, sono, bons hábitos mentais também, porque na menopausa também existe uma queda, um declínio cognitivo. Tá? A falta de hormônio também começa a gerar um declínio cognitivo. Então, esquecimentos, dificuldade de concentração. Então, se a gente se mantém ativa, você diminui um pouco esses sintomas. Mas a terapia de reposição hormonal é uma coisa, um recurso muito importante para quem pode, para quem não tem contraindicação, de manter essa mulher mais saudável por mais tempo. Você é a favor de reposição hormonal? Com certeza. Se não houver contraindicação, porque existem contraindicações formais em que, infelizmente, para algumas mulheres não vai poder ser feito, ela é um arsenal incrível para que você tenha uma redução do risco de doença cardiovascular, uma redução do risco de osteoporose, uma melhora desse declínio, tanto físico quanto cognitivo, a longo prazo. Que é o que eu sempre falo. Antigamente, não, um pouco mais antigamente, era esperado que uma mulher entrasse na menopausa e logo ali, 10, 15 anos depois, a nossa expectativa de vida já findava. Então, você vivia pouco tempo. Por causa da falta de hormônio? Não, porque nossa expectativa era mais baixa por N motivos. Mas existia uma janela muito pequena em que essa mulher ficava viva e sob o efeito da menopausa. Hoje a gente vive muito mais. Mulheres entram na menopausa ali nos 55, 60 anos e vivem até os 85. E são produtivas por muito mais tempo. E são ativas fisicamente, ativas sexualmente por muito mais tempo. Então, hoje é muito importante a gente pensar nesse público como um público que vai viver muito tempo e que precisa viver com qualidade. Que não dá para ficar vivendo com declínio cognitivo, com falta de libido, com alteração física. Então, é muito importante quando bem indicado assim. E todas as mulheres passam por isso. A gente não escapa. Umas passam de uma forma um pouquinho mais tranquila, outras nem tanto. Eu acho realmente injusto, porque a gente tem tanta vida para viver e de repente dá uma queda aí de tudo. Mas a gente tem que se adaptar. Agora, você, como médica, você acha que o mais importante para essa prevenção da mulher é o quê? O exercício, o hábito alimentar? O que você recomenda? É difícil falar uma coisa só. Acho que é uma combinação de fatores, tá? É uma combinação de se manter mentalmente ativa. É uma combinação de se manter bem alimentado, ou seja, comendo bem, da melhor forma possível, descansando, fazendo atividade física. E é isso, se for necessário, se for possível, lançar, sim, recurso de medicação, terapia de reposição hormonal, ou enfim, outras medicações que foram necessárias para manter esse bem-estar. Porque é isso, não dá para você condenar uma mulher a viver 20, 25 anos ruim, mal, fisicamente mal, mentalmente mal, se a gente tem recurso para isso. Eu falo, né? Eu acho tão bacana, né? Hoje em dia as mulheres estão vivendo muito. Nossa, essa geração minha, né? Saiu do sofá, não fica mais esperando neto, tá aí criando um monte de coisa, fazendo, namorando, casando, começando uma nova fase. Mas não avisou pro corpo, né? O corpo continua lá, se deteriorando, eu falo. Tem uma amiga que fala assim, nossa, tudo bem ficar velho, mas a gente precisava ser destruído.
Mas assim, é uma Porque, coisa... ai, a fulana tá feia. Não tá feia, ela só envelheceu, gente. Às vezes as minhas É muito pacientes entram no triste. consultório e falam, eu tô envelhecendo. Eu sempre falo, a outra opção era muito pior. Não, eu nem quero pensar nisso. Não é? É assim, faz parte. É claro, envelhecer da melhor forma possível é a nossa missão. Mas a outra opção era muito pior. Então, que bom que estamos todos envelhecendo. Que bom que hoje a gente não morre mais com 65 anos. A gente tem, né, uma longevidade maior. O que a gente precisa fazer é cuidar para chegar nessa longevidade com qualidade. Mas eu acho que é importante que a gente esteja envelhecendo, assim. Que o nosso rosto, que o nosso cabelo, que o nosso corpo conte uma história. Eu acho que tentar ficar presa ali aos 25, 30 anos é uma coisa irreal, impossível. E o resultado não é bom. Então, eu acho que assumir que algumas fases passaram, que algumas coisas mudaram, é importante, né? Assim, não sei, eu falo, claro, né? 37 anos, mas assim, eu tive um filho agora há pouco tempo. Então, não Quanto dá. tempo tem? 2 anos e 3 meses. Então, Nossa. claro que hoje Primeiro filho? Primeiro filho. Minha vida, meu cabelo, o meu rosto, a minha barriga não são a mesma de antes de eu ter um filho. Mas, Mas você ainda tá cheia de colágeno. mas poxa, né? Colágeno que vai embora. Fez parte foi uma coisa importante que aconteceu e também me cobrou ali uns cabelos brancos, mas eu pago com prazer pelo que eu recebi em troca. Eu acho que pensar nessa outra ótica do envelhecimento também é importante, né? Não só como uma coisa horrorosa que a gente precisa varrer para debaixo do tapete. Bom, a gente está fazendo essa entrevista no mês de outubro, que é um mês que o Brasil, pelo menos, eu não sei se é mundial. O mundo para prestar atenção na saúde da mulher, né? Então, por isso também que a gente está procurando falar bastante aqui dessa prevenção. Mas vamos falar da maternidade, você que acabou de ter neném, né? 2 aninhos. A vida da mulher muda como na maternidade e principalmente na parte de exercício, tudo. O que você sentiu? O que você pode falar pra gente? Olha, eu trabalho muito com atividade física na gestação, né? Eu sou médica de esporte, eu trabalho muito com esse público. A primeira coisa é entender que grávidas treinam como grávidas. Isso que é o mais importante da gente entender primeiro. Grávidas, salvo pouquíssimas contraindicações, podem e devem fazer atividade física. Em todas as fases? Em todas as fases. Pré-concepção, primeiro trimestre, segundo trimestre, pré-parto. A recuperação no pós-parto, claro, vai depender muito de como foi esse parto. Mas a atividade física, ela é orientada como parte de um pré-natal adequado. Pelo menos 150 minutos por semana. Essa é a recomendação do OMS. Isso dá quanto? Dá... Meia hora por dia? Meia hora por dia, mas assim, o ideal é que sejam feitos treinos diários. E aí você pode ultrapassar isso, mas treinos que não passem 1 hora por cada sessão de treinamento. Porque a grávida tem toda uma questão metabólica, de cuidar daquele bebê, de nutrir aquele bebê, que nem sempre vai aguentar treinar mais do que 1 hora seguida. Mas assim, a atividade física, ela faz parte de um bom pré-natal, ela faz parte da prevenção das doenças relacionadas à gestação. Então, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, parto prematuro, alterações de transtorno depressivo no pós-parto, tudo isso tem evidência de que diminui com a atividade física durante a gestação. Não tem nenhuma contraindicação? Uma série de contraindicações, tá? Então, pacientes que estão sangrando, pacientes que têm trabalho de parto prematuro, pacientes que estão com uma hipertensão gestacional não controlada, pacientes que estão com bebês muito fora do peso esperado para a idade gestacional, ou muito pequenos ou muito grandes, são pacientes que vão precisar ou serem retiradas da atividade física por um tempo, ou ser adaptado essa atividade física para essa condição específica. Mas foi o que eu falei, isso é uma parte muito pequena do mundo de gestantes. Tá? Mas qual que é o principal? O principal são... O melhor. Para fazer a atividade física para fazer grávida. É a mesma forma que eu falei sobre adultos em geral. Então, é uma combinação de exercícios de força com exercícios aeróbicos. E aí, na gestação, entra uma terceira aeróbico coisa... também? Eu sempre imaginei que não pudesse fazer. Eu só andava ou nadava. Sim, aeróbicos nesse sentido. Exercícios que estimulam o sistema cardiovascular. Pode ser natação, pode ser caminhada, pode ser bicicleta estacionária, né? Porque a bicicleta na rua tem muito risco de trauma, quedas, acidentes. Então, a gente não indica isso para uma gestante. E aí, na gestação, além do treino de força e do aeróbico, entra uma terceira coisa, que é o trabalho de fisioterapia pélvica. Que é para proteção e para treinamento desse assoalho pélvico, para aguentar o peso da gestação, né? O peso do útero, o peso do bebê, e também o trabalho de parto. Você sabe que você tocou num tema que poucas mulheres sabem. E eu fico impressionada. É o fortalecimento pélvico. É impressionante. Às vezes eu estou na academia, elas não entendem nem qual é o movimento que está sendo pedido. Eu falei com a mamãe, ela falou, mas como assim?
o que que é esse exercício pélvico? Ou então, amigas minhas que fazem exercício, ou então que já estão, às vezes, bem mais jovem, vai, nos seus 40 anos, 45 anos. Ah, eu tô sentindo um certo desconforto para correr, para isso. Por causa do assoalho pélvico. Por que que é tão tabu falar sobre isso? Não sei. A quantidade imensa de mulheres que eu recebo que têm perda urinária e que nunca falaram, porque nunca foram questionadas. Então, que tossem, espirram, correm, saltam Sim. e têm perda de xixi. Então, isso é uma alteração do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é um conjunto de músculos, no formato mesmo de um assoalho, de um chão, que é o que sustenta os órgãos da nossa pelve. Então, no nosso caso, né, o útero, bexiga, o reto. E isso, pela nossa anatomia, e principalmente por conta das alterações gestacionais, ele acaba ficando mais sobrecarregado. Então, o peso do útero, o peso do bebê, mesmo que não tenha sido um parto por via vaginal, um parto cesáreo, essas mulheres têm uma sobrecarga em cima desse assoalho. E se essa é uma musculatura, da mesma forma como o nosso braço ou como a nossa coxa, uma musculatura que pode ser trabalhada, que pode ser fortalecida. Mas isso tem que ser sempre? Ou só pré-natal? A mulher, ela tem que se cuidar sempre? Ela tem que sempre fazer um fortalecimento? O ideal é que a gente tenha pelo menos consciência dessa musculatura. Então, por exemplo, dentro de uma atividade física, quando você vai fazer um exercício de força, um agachamento, um levantamento terra, se a gente não recruta essa musculatura de forma adequada, se você deixa a pressão dentro do seu abdômen aumentar muito, você sobrecarrega esse assoalho pélvico. Então, você falou das suas amigas jovens, tem muitas mulheres atletas que nunca gestaram, nunca pariram, que têm perda urinária aos esforços. Tá? Então, isso é muito comum. O risco é aumentado em mulheres que gestaram e que pariram. Em mulheres que têm tosse crônica, porque aumenta essa pressão, né? Na tosse, a gente acaba aumentando a pressão aqui dentro da barriga, em cima do assoalho pélvico. E o esforço, às vezes. Qualquer esforço. Abaixar para pegar alguma coisa. E isso independe de idade. Depende de idade. É claro que com o passar do tempo, como toda musculatura, ela vai envelhecendo também. Por isso que a queixa de perda urinária é mais comum em mulheres mais velhas. Mas isso não exclui toda uma população de mulheres jovens. Então, mas por que ninguém fala sobre isso? Porque existe uma desinformação em relação ao assoalho pélvico. As pessoas associam assoalho pélvico a sexo. Sim. Que é uma Não parte imagina, ínfima. todo o seu corpo, todos os órgãos estão, tudo, bexiga, útero, tá tudo ali. Como é que faz? Se não tiver forte para segurar? Porque conforme vai tendo a idade, né, vai tudo, né, tudo cai, minha filha, até os órgãos, cai tudo ali. Cai e aí, quem é que vai segurar? Né? Não existe. Eu acho importante, até nesse mês, falar sobre isso. A mulher, ela tem uma saúde. Tem amigos que falam, a mulher é bom, mas ela dura muito. Por quê? Porque a mulher se cuida. A mulher, ela faz exercício. A mulher, ela faz exames todo ano. O homem não é assim. Você tem os dois. Sim. Mulher se cuida muito mais. mais. Muito mais. Então, não sei se não tem que ter uma campanha. Olha, mulherada, vamos cuidar do assoalho pélvico. Eu acho que tudo que envolve essa região existe muito tabu, muita vergonha. Não tem? As mulheres têm vergonha de falar que perdem urina ou que tem dor pra ter Não relação conta nem pra sexual. amiga. Sim. É verdade. É isso. Eu cavoco isso no consultório. Eu tenho que perguntar. Às vezes eu falo, poxa, você me contou. Você já contou isso pra sua ginecologista? Na maioria das vezes não, porque, enfim, é mulher jovem, a ginecologista acaba não perguntando, e isso passa batido. E tem também, claro, uma questão de acesso, de educação. Eu falei de fisioterapia pélvica, a gente sabe que é uma porção ínfima da população que vai ter acesso a esse tipo de serviço. Mas, assim, saber que ele existe, que ele pode ser ativado, que ele precisa ser protegido dentro de um esforço físico ou dentro de um contexto de uma gestação, é muito importante, né? Isso é questão de saúde pública mesmo, de falar sobre isso. Agora está se falando bastante sobre menopausa. É muito bom, né? Porque antigamente nem se falava sobre esse tema. Agora as mulheres estão se identificando. Nossa, eu também sinto isso. Porque a gente começou a falar sobre o tema. Tem que falar de saúde do assoalho pélvico, tem que falar da menopausa. Agora tem fóruns da menopausa. Quando se falava sobre isso? Eu acho que tudo que envolve saúde da mulher acaba ficando um pouco escanteado. A gente fala muito sobre isso, nós como mulheres procuramos muito mais o serviço de saúde, mas toda a pesquisa, ela não é tanto voltada para isso, né? A gente não falava tanto de menopausa porque ninguém se importava muito com essas mulheres que estavam definhando em vida. Definhando em vida, porque isso é uma menopausa mais hard, maltratada, é uma mulher que está definhando em vida. Então, não se dava muita bola para essa população. Claro que agora a gente consegue falar um pouco mais sobre isso. A mesma coisa sobre o assoalho pélvico. Então, acho que é um assunto que realmente precisa que a gente fale mesmo.
E você é a favor de suplementação vitamínica? Depende da necessidade, Tá. tá? Nada é para todo mundo. Alguns suplementos são muito importantes, então, por exemplo, a creatina, que é um suplemento que quase não tem contraindicação e que é benéfico para uma série de populações, desde o atleta de musculação até a senhorinha que tem pouca massa muscular, até o paciente que está começando a ter um declínio cognitivo. Mas a maioria dos suplementos vão ser individualizados. Então, se eu preciso suplementar a vitamina D, não sei. Preciso ver o seu exame de sangue se você precisa ou não. Ah, se eu preciso suplementar ferro, não sei. Vamos dosar e vamos ver em que pé que tá. Se eu preciso suplementar cálcio, não sei. Preciso conversar com você, saber o que você come no seu dia, para saber se você ingere o tanto de cálcio necessário na sua dieta ou se eu preciso suplementar com alguma coisa. Então, isso é muito individualizado. Assim, Tem que fazer exame. Porque o que está acontecendo é que todo mundo... então, creatina. Tem que tomar creatina depois do treino. Tem que tomar whey depois do treino. Tem que fazer o pós-treino. Já virou um padrão que as pessoas seguem pela internet. Nem E sempre qual que é o precisa. perigo disso? Olha, a creatina, em geral, é um suplemento muito seguro. Mas, por exemplo, o whey protein. É uma sobrecarga muito grande de proteína. Não vai ser nem absorvida, nem metabolizada e nem vira músculo. Na melhor das hipóteses, ela vai virar um xixi caro. Como é que é? Um xixi caro, vai embora. Whey? O excesso de vitamina, mesma coisa. Ah, Vira um xixi que você pagou muito caro. então não precisa tomar whey? Se você fizer... O whey, ele serve para bater meta proteica. A gente tem uma meta X individual para cada paciente, para cada composição corporal, para cada objetivo. Tem gente que consegue comer isso. Comer arroz, feijão, frango, ovo, leite, iogurte. Tem gente que ou não consegue, ou não gosta, ou tem uma vida muito corrida, ou não consegue levar as coisas. O whey tem um benefício de que ele não precisa ser refrigerado. Você não precisa de geladeira para whey protein. Se a pessoa passa o dia inteiro, um Uber, passa o dia inteiro na rua, ele não vai conseguir levar iogurte, ovo, frango, tudo isso vai estragar. O whey protein, ele entra como um recurso para bater meta proteica. Se você come essa quantidade ao longo do dia, para a maioria das pessoas não vai ser necessário suplementar. Então não tem nada a ver. Acabei de fazer exercício e vou tomar meu whey. Nada a ver? Você pode ainda colocar põe ele com ali. banana. Não, é maravilhoso, é um ótimo timing para você oferecer essa proteína, ela vai ser bem absorvida, mas ela não precisa obrigatoriamente estar ali. Tá. Ela pode estar em outro momento do dia. Então você é a favor muito mais de uma alimentação que reponha tudo que você precisa do que a suplementação. Não, a suplementação ela tem um lugar maravilhoso, mas ela é individualizada. Hum. O que funciona para você não funciona para sua amiga, não funciona para o seu vizinho. As coisas precisam ser bem entendidas de acordo com a sua rotina, com o que você come, com o que você faz de atividade física, se você pode ou não parar para comer durante, por exemplo, o seu trabalho. Tem pacientes que precisam usar whey porque estão o dia inteiro em reunião, não vão parar, sacar um lanche, uma marmita e comer, mas conseguem tomar uma garrafinha de alguma coisa. Entendi. Então isso é extremamente individualizado, assim. Olha, eu estava olhando o teu Instagram e teve lá um dos posts que você colocou. Eu me identifiquei. A importância do fortalecimento tem a posição ortopneica. Sim. Gente, eu faço isso naturalmente na academia, não sabia nem que tinha nome. Posição ortopneica. Eu pensei sobre isso. A Yara, nossa produtora, vai pôr a Vai posição colocar. pra vocês verem. Eu pensei sobre isso eu faço crossfit, né? Minha atividade física de escolha é o crossfit. Um dia de um treino, tava super pesado. E aí eu olhei ao redor, tava todo mundo naquela posição de pé, apoiado nos joelhos e com o tronco meio dobradinho assim pra e às vezes frente. de cócoras E também. às vezes de cócoras, É. abaixado. É uma posição que facilita com que a gente faça a troca respiratória, a troca gasosa, que a gente respire com mais eficiência. Então, pacientes que, isso num contexto hospitalar, pacientes com alguma condição pulmonar que estão internados, essa posição originalmente foi descrita, paciente sentado no leito, né, na cama hospitalar, debruçado por cima do tronco ou de uma bandeja, aquela bandeja que põe para comer, que fica bem na frente da cama, assim, dobrado. Essa é a posição ortopneica da medicina clássica, que a gente vê que a gente acaba reproduzindo sem perceber quando tá muito cansado. Olha, eu faço... Não é chique a minha posição. Posição ortopneica é só para dar aquela descansada mesmo. Muito bem. Que mensagem você deixa aqui para as mulheres, né? Nesse momento que a gente está agora se cuidando mais ainda, para a importância de cuidar do corpo, da mente e da saúde preventiva. Se cuidem, porque ninguém vai fazer isso pela gente. Previnam-se, façam tudo que está dentro do nosso alcance. Então, fazer atividade física, comer bem, manejar estresse, descansar com qualidade. Façam seus exames preventivos em dia. Não deixem isso para depois. Eu falo isso para mim mesma, que
os meus são todos atrasados. Mas a minha melhor amiga da vida, tem a mesma idade que eu, tenho 37. Quando eu tava gestante do meu filho, então há 2 anos atrás, nós estávamos com 35 anos, ela descobriu um câncer de mama no exame de rotina. E se ela não tivesse feito, talvez não. Eu sempre falo que é a minha melhor amiga. Talvez ela não tivesse aqui. Então, assim, façam. Tem que fazer. E outra coisa também, a gente já fazendo anualmente, pode acontecer de no meio do caminho ter. Quer dizer, imagina se não fizer. É claro, o rastreio existe para diminuir a probabilidade. Então, se você faz dentro da sua faixa etária recomendada, é isso que eu falei, né? A medicina é toda estatística. Isso é estudado, ver o quanto de risco eu diminuo de descobrir essa doença mais precoce. Então, assim, se existe a indicação de fazer a partir de 35 anos, façam. Você se emociona porque, independentemente de você ser médica, o fato de você se sentir impotente é horrível. É horrível, né? Assim, hoje, como mãe, eu entendo isso, né? Que a gente não controla as coisas, né? Assim, ter filhos também é um exercício de perda de controle. E deixa a gente mais emotiva, viu? Com certeza. Você nunca mais vai ver filme que a criança tá sofrendo, nunca mais. Nossa! Meu marido fala isso, ele não consegue assistir. Coisa que tem coisa com criança. Acabou comigo. Não consigo mais. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, tá bom? E eu espero que você tenha aí uma vida muito plena com seu filho, né? Como é que chama? Antônio. O Antônio. Não sei se você vai ter mais. Ah, se Deus quiser. Ter uma família. Eu acho que todas as fases da vida são maravilhosas. E eu sempre digo, né, que a gente tem que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É se cuidar. A gente tem que se cuidar. Então, se alimentar bem, fazer exercício e dormir bem é tão básico que não deveria nem ser dito. É uma coisa básica. Então, a gente fazendo a nossa parte, com certeza nós vamos chegar mais longe. Muito obrigada, viu? Obrigada de novo pelo convite. E para você que me acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.